3 séries canceladas da Netflix que mereciam uma segunda chance. Essa série é do mesmo criador da Maldição da Residência Hill, e O Clube da Meia-Noite é sobre um grupo de adolescentes que resolvem fazer um pacto. Eles moram, numa casa voltada para pessoas com doenças terminais, para jovens com doenças terminais, e aí toda noite eles decidem contar histórias de terror à meia-noite. Eu gosto muito dessa série porque ela é uma série que retrata pessoas com doenças terminais de uma forma mais complexa, porque elas têm desejos, têm histórias, raiva, luto, elas têm humor também, mesmo sabendo que elas vão morrer daqui a alguns dias ou meses. Infelizmente, essa série foi cancelada logo na primeira temporada, mas o criador da série, um divo, ele foi lá e escreveu num blog tudo que era pra ter acontecido na temporada que foi cancelada. Segunda série. Imagina que você pega um trabalho bem simples pra restaurar fitas antigas. E aí, nesse seu trabalho, você assina um termo de confidencialidade super extenso, falando que você não pode divulgar nada daquilo que você vai restaurar. E o seu empregador, ele te paga uma quantidade meio absurda de dinheiro pra você restaurar essas fitas. E ele vai lá, restaura, ele precisa assistir, pra ver se realmente deu certo a restauração. E ele começa a perceber que tem vários crimes nessas fitas. Eles têm um teor meio de seita, então ele achava que era uma coisa de ficção, mas depois ele vê que começa a parecer meio real demais, assim. Mesmo sabendo que ele assinou um monte de termos, ele, pra sanar a curiosidade dele, e até por uma questão ética, assim, ele resolve investigar o que foram esses crimes. E ele vai descobrindo que essas histórias de alguma forma têm a ver com a história pessoal dele de vida, e aí de repente ele se vê lá no meio desse universo aí das seitas. Eu fiquei muito triste que ela foi cancelada, mas pelo menos ela tem um final que é um final meio aberto. Então tem muitas coisas que se resolvem, tem algumas outras coisas que ficam abertas, mas infelizmente ela foi cancelada, talvez por uma audiência baixa, não sei. Por último, a gente tem The OA, que é uma série que mistura a experiência de quase morte, com a tentativa dessa protagonista de contar pros outros o que aconteceu quando ela tava desaparecida. E aí tem outros universos, outras dimensões, e é uma série muito original e muito difícil de explicar. Ela, infelizmente, depois da segunda temporada foi cancelada, E a criadora Brit Marling falou que foi por divergências criativas mesmo, porque ela tinha uma visão artística muito clara do que ela queria, e isso não necessariamente combinava com a visão da produção, que muitas vezes tá ali pensando na audiência, nos números e tudo mais, e aí acabou que não tava funcionando essas duas coisas, então a série acabou sendo cancelada. E essa me frustrou demais, assim, porque essa série, ela deixa praticamente tudo em aberto. Tinham muitas coisas que iam acontecer, e aí, de repente, ela desaparece. Agora eu quero saber que outra série cancelada vocês acham que merecia uma segunda chance?